Olá, pessoal. Na nossa aula de história, ou melhor, na nossa revisão, né, que nós vamos fazer nesse momento, levantando alguns pontos de todas as anotações, pesquisas e trabalho que nós fizemos. Então, em história, para o terceiro ano médio, segue o assunto Revolução de 1930, o fim da República Velha, a Era Vargas e o Estado Novo. Então, a Revolução de 1930 compreende a crise econômica de 1929 a 1930, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o agravo da economia do Brasil e a exportação do café, Brasil sem empréstimo no exterior, e sobre a República Velha tem o domínio exclusivo da oligarquia cafeeira, o golpe de Estado de 1930, a deposição da presidência da República de Washington Luiz, a política do café com leite e a política dos gaúchos. Na Aliança Liberal, o governo provisório de Vargas, o Estado Novo, a Revolução Constitucionalista e a Constituição de 1934, a política econômica, falando sobre a crise econômica do setor cafeeiro, aspectos político e administrativo do Estado Novo, crescimento agrícola e crescimento da produção industrial, e o fim do Estado Novo, relacionado para o queremismo, a permanência de Getúlio Vargas no poder, o populismo, práticas políticas num apelo ao povo. Então, definimos que a Revolução de 1930 não teve um caráter profundo de luta social. A nova composição do poder englobava diferentes setores da sociedade brasileira, todos próximos das elites. O governo inaugurou até uma política que contemplava as massas populares urbanas, numa estratégia para reduzir os conflitos sociais e aproximar o país das novas estruturas econômicas pautadas pelo capitalismo. Um novo Estado se estabeleceu no Brasil depois de 1930. Então, essa é a primeira fase do levantamento geral de todos os tópicos que nós vimos e seguimos mais adiante. Seguindo outro aspecto, falando sobre a crise econômica que o mundo passou, né? E falando sobre o Brasil, essa queda que nós vimos, né? Que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ocorrida em outubro de 1929, iniciou-se uma crise econômica de escala mundial, esmagando todas as economias. No caso do Brasil, foram para as exportações de café, que sofreu grande consequência, né? Então, e o que foi o fim da República Velha? O movimento era um movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado, golpe esse que ocorreu em 1930, que depois o presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. Nesse contexto, nós falamos justamente da aliança entre São Paulo e Minas Gerais, que seria a política do café com leite, né? Que mudava de representante, um paulista, outro mineiro, e durante a República Velha esse acordo foi desfeito. Então, seguindo a essa condição, veio justamente a política de Getúlio Vargas, a política dos gaúchos. Como é que isso aconteceu? Após, a derrota de Júlio Prestes, Getúlio Vargas então assume a chefia do governo provisório em 3 de novembro de 1930, data que marca o fim da República Velha e dá início às primeiras formas de legislação social e de estímulo ao desenvolvimento industrial. Desenvolvimento esse, que foi um dos primeiros ministérios criado por Vargas à frente do governo provisório. Foi a do trabalho, a da indústria e do comércio. Por meio dele, foi inaugurada uma nova relação entre o Estado e os trabalhadores. Falando sobre a Revolução Constitucionalista e a Constituição de 1934, podemos dizer que ela previa eleições diretas para todos os cargos, exceção
feita a primeira eleição presidencial. Vargas permaneceu no poder, eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, e o mandato de Vargas ia até 1938. E a política econômica, o governo provisório, que se estabeleceu com a Revolução de 1930, havia suspendido o pagamento da dívida externa até que o equilíbrio econômico fosse restabelecido, pois, como vimos nas nossas aulas, né, a situação era de grave crise econômica ainda. Então, o Brasil não podia fazer nenhuma dívida externa, certo? Então, seguindo a conclusão que nós vimos, é que para legitimar o Estado Novo, utilizou-se diferentes mecanismos. Isto está relacionado justamente ao aspecto político e administrativo do Estado Novo, né? Ainda sob o governo de Getúlio Vargas. Essa formulação era de uma nova legislação trabalhista, transformou Getúlio Vargas no líder político mais popular do Brasil. Como nós vimos falando sobre o queremismo e o populismo, o queremismo baseava sobre a permanência de Getúlio Vargas no poder, né? E o populismo era uma prática política num apelo ao povo. Finalizando o nosso assunto, ok? Falando sobre a Constituição Brasileira de 1934, promulgada em 16 de julho pela Assembleia Nacional Constituinte, foi redigida para organizar um regime democrático que assegurava à nação a unidade, a liberdade, a justiça, o bem-estar social e econômico, seguindo seu próprio preâmbulo. Por que essa Constituição foi a menos que durou? Porque reformava-se profundamente a organização da República Velha, realizando mudanças progressistas para o Estado Novo. Então, o fim da República Velha está relacionado ao domínio exclusivo da oligarquia cafeeira, né, relacionado à crise, à política do café com leite, né, o governo provisório. Então, são muitas fontes de estudo. Então, siga alguns tópicos e anotações, os trabalhos, as pesquisas e atividades que nós fizemos. Leiam todos para que vocês possam fazer uma boa avaliação. Ok? Um abraço e bons estudos.